Olá pessoal, o professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o diagrama de fases, o equilíbrio entre as fases, a pressão máxima de vapor e o fenômeno da evaporação. O diagrama de fases, ele seria o seguinte. Você pega aqui um gráfico da pressão versus a temperatura de uma substância e você vai poder relacionar aqui como é que seria o comportamento dessa substância ao passar dessas fases sólido, líquido e gasoso. Esse diagrama você ia ter, por exemplo, aqui uma curva, uma outra curva e uma terceira curvazinha aqui. O que representaria cada uma dessas curvas? Nessa região aqui, à esquerda, você teria o seu material sólido. Nessa região aqui, em cima, você teria o seu material na fase líquida. E nessa regiãozinha aqui de baixo, você teria o seu material no estado gasoso. Isso significa o quê? Ao longo dessa linha verde, você vai ter o quê? Uma situação de equilíbrio onde a sua substância poderia se encontrar tanto no estado sólido quanto no estado gasoso. Toda essa regiãozinha aqui, você iria ter a predominância tanto do estado sólido quanto do estado gasoso. Ao longo da linha laranja, você teria a divisão entre o estado sólido e o estado líquido, onde ao longo dessa linha laranja você ia poder encontrar a sua substância tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e ao longo dessa linhazinha amarela você teria a divisão entre o estado líquido e o estado gasoso, podendo então coexistir ao longo de toda essa linha amarela a sua substância tanto no estado líquido quanto do estado gasoso. Uma coisa que é interessante a gente observar aqui também é o seguinte: nesse diagrama de fases você consegue observar que existe um ponto comum que une esses três estados que a sua substância pode permanecer. E é apenas um único ponto. Ou seja, vai existir uma temperatura, que vou chamar aqui de Tp, e uma pressão específica, que vou chamar aqui de Pp, para o qual a sua substância vai coexistir, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. A esse ponto específico, a gente chama de ponto tríplice ou ponto triplo da nossa substância. Ou seja, para uma condição específica, para uma determinada temperatura, com uma determinada pressão, você consegue ter a sua substância coexistindo tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Um exemplo aqui você pode ver nesse diagrama de fases, tanto para o dióxido de carbono, quanto aqui para a água. Onde você vê aqui que para o ponto triplo do dióxido de carbono, você tem aqui uma pressão de 5 atm a uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius. Quando você está nessa condição de pressão e nessa condição de temperatura, você teria a possibilidade de encontrar o seu dióxido de carbono tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, que seria aqui no caso o vapor. E para a água, por exemplo, isso acontece quando a gente está a 4,58 milímetros de mercúrio de pressão a uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Você também iria ter aqui que você poderia encontrar a sua água tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Como estávamos comentando aqui, ao longo de cada uma dessas linhas, na linha verde você tem a situação onde você tem o estado sólido e o estado gasoso coexistindo. Ao longo da linha laranja aqui você teria o estado sólido e o estado líquido coexistindo. E ao longo aqui da linha amarela você tem tanto o estado líquido quanto o estado gasoso coexistindo. Você vai ter o quê? Que ao longo dessas linhas de separação entre cada uma dessas fases que a matéria vai poder se encontrar, você vai ter o que a gente chama aqui das condições de equilíbrio. E o que iria acontecer nisso? Você tem aqui, por exemplo, nos gráficos em que você está passando do estado sólido para o estado líquido, a região onde vai acontecer o processo de fusão, quando eu estou fornecendo energia, ou solidificação, quando eu estou removendo energia, é justamente o limiar que você teria da separação desse seu gráfico do diagrama de fases. Você tem aqui a situação de equilíbrio e toda a quantidade de energia fornecida por unidade de massa seria justamente aqui no caso o meu calor latente de fusão. Ao passo também que, como você também vai poder coexistir
essa situação de equilíbrio na passagem aqui, por exemplo, do líquido para o vapor, essa linha aqui que você tem amarela seria o equivalente nesse gráfico dessa linhazinha aqui da curva de vaporização ou da curva de condensação. Se eu estou fornecendo energia para o meu sistema ou se eu estou removendo energia do meu sistema. E também, ao longo dessa linhazinha aqui, desse patamar que você tem, onde a sua substância vai coexistir nesses dois estados, quando eu estou aqui na passagem do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido, toda a energia fornecida por unidade de massa me daria o meu calor latente de vaporização. Vamos ver aqui, então, como você poderia trabalhar com um gráfico do diagrama de fases. Quais são as informações que você poderia pegar de um gráfico desses? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, você tem esse diagramazinho aqui de fases de uma substância qualquer. E ele pergunta aqui para você, né? O que representaria os pontos X, Y, W e Z assinalados nesse gráfico? Então, primeiramente aqui vamos fazer o seguinte. Nós sabemos aqui que desse lado aqui você tem o estado sólido, bem aqui você tem o estado líquido, e bem aqui nessa região você tem o estado gasoso. Ou seja, toda essa regiãozinha aqui, você teria que a substância está no estado gasoso. Se eu mudar aqui a cor aqui do sólido, toda essa regiãozinha aqui, você está com ela no estado sólido. E em toda essa outra região, você tem aqui a sua partícula, a sua substância no estado líquido. Então, o que iria representar cada um desses pontos? O ponto X, ele está sendo justamente quem? O ponto de interseção que você tem entre essas três curvas. Então, o meu ponto X aqui seria justamente quem? O meu ponto triplo. Você tem que nesse ponto aí, para essa determinada pressão de 5 atm a essa temperatura compreendida entre menos 60 e menos 40 graus Celsius, você teria que essa substância específica poderia coexistir tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Já esse meu ponto Y, o que é que acontece? Ela está na linha de separação entre o estado sólido e o estado gasoso. Então, nós temos aqui que no ponto Y, você tem que a sua substância vai poder coexistir tanto no estado sólido quanto no estado gasoso. O seu ponto W, você observa aqui que ele está nesse limiar de separação entre o estado sólido e o estado líquido. Então, aqui você teria que a sua substância vai coexistir no estado sólido e no estado líquido. E o nosso ponto Z, ele está na linha de separação entre o estado líquido e gasoso. Então, o meu ponto Z diz que eu vou poder encontrar essa minha substância tanto no estado líquido quanto no meu estado gasoso. Esses são exemplos que você tem de como você vai poder fazer uma análise de um gráfico de diagrama de fases para uma substância qualquer. Que você pode, por exemplo, encontrar essa substância no estado sólido e estado líquido quando ele está aqui numa pressão de 10 atm. E a minha temperatura aqui, se você fosse baixar, ela estaria compreendida aqui entre menos 40 e menos 20 graus Celsius. Né? Uma outra pergunta aqui que ele pode fazer, por exemplo, sob a pressão de 1 atm e a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, qual é a fase que se encontra a substância? Então vamos lá. Ó. 1 atm ele vai estar abaixo desses 5. 20 graus Celsius está nessa temperatura. Então você iria estar com um ponto localizado nesse quadrante. Se esse quadrante está dentro da região gasosa, você tem o quê? Que a sua substância só vai poder estar no estado gasoso. E, por fim aqui, a gente tem o quê? Assinale no diagrama a região que correspondente entre as fases sólida, líquida e vapor, que foi o que a gente já tinha feito aqui no começo do desenho. Toda essa região laranja, você tem a sua substância no estado sólido, toda essa região vermelha, você tem a sua substância no estado líquido, e toda essa região azul, você teria a sua substância no estado gasoso. Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, né? Para esse novo diagrama de fase aqui que a gente tem, pergunta: que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B? Então vamos lá. Você tem aqui o estado sólido, aqui você tem o estado gasoso e aqui você tem o estado líquido. O ponto A está no sólido, o ponto B está no líquido. Então, no A você tem o quê? De sólido para líquido. Que mudança de fase ocorre na passagem do estado B para o estado C? O C agora, perceba que ele está no lado gasoso. Então,
você vai ter aqui de líquido para gasoso. No item C ele pergunta, em que fase pode encontrar a substância no estado representado pelo ponto D? O ponto D, observe que ele está no limiar que separa o estado sólido do estado gasoso. Então você vai poder encontrar essa substância tanto no estado sólido quanto no estado gasoso. No item D ele pergunta o seguinte, e nos estados representados pelos pontos E, F e G? Nós temos bem aqui ó, o ponto E, que está na junção de todas essas linhas. Então você tem o quê? Que o ponto E vai ser justamente o ponto triplo. O ponto E é o ponto triplo. Ou seja, a sua substância vai coexistir no estado sólido, líquido e gasoso. O ponto F, ele se localiza no limiar de separação do estado sólido para o estado líquido. Então você tem aqui que o ponto F, você tem o quê? Sólido e líquido. E o ponto G, você está no limiar de separação entre o estado líquido e o estado gasoso. Então você tem aqui que o ponto G, você vai poder ter líquido e gasoso. E por fim aqui ele pergunta, né? Qual dos pontos assinalados no diagrama é o ponto triplo ou ponto tríplice e por que recebe esse nome? Então, como a gente já falou aqui, ó, o ponto triplo é o ponto E, que ele está na junção de todas essas linhas. E ele recebe esse nome justamente pelo fato de que você vai poder encontrar a sua substância coexistindo tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Uma coisa que também é interessante a gente mencionar é o seguinte. Quando você está nesse limiar de separação entre um estado e o outro, por exemplo aqui, entre o estado sólido e o estado líquido, como é que essas substâncias vão se comportar ao longo dessa linha, ao longo desse processo de fusão, por exemplo aqui, se eu estou passando do estado sólido para o estado líquido, você estaria pelo processo de fusão. Observe que você pode ter um seguinte comportamento. Você pode ter uma curva que vai ter a tendência crescente ou uma curva que vai ter uma tendência decrescente. Ou seja, para uma situação, quando você aumenta a pressão, você também aumenta a sua temperatura, e no outro, quando você aumenta a pressão, você diminui a sua temperatura. Qual vai ser o significado físico que isso vai trazer para essa minha substância? Essa substância vai se comportar da mesma forma quando eu estou passando por um processo em que eu aumento a temperatura, em que quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura do ponto de fusão, ou que quando eu diminuo a pressão, eu aumento a temperatura do ponto de fusão, essas duas substâncias vão se comportar da mesma forma? Não. O que isso vai querer dizer? Quando você está passando do estado sólido para o estado líquido, e você está tendo que o aumento de pressão acarreta um aumento de temperatura desse ponto de fusão, como assim, professor? Porque presta atenção, para uma determinada pressão P, você tem uma temperatura T. Se eu pego aqui uma pressão P' maior, para eu chegar nessa curva, o que é que acontece? Eu precisei de um T' maior. Então, quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura do ponto de fusão, isso significa o quê? Que o volume ocupado por essa minha substância no estado sólido, ela é menor do que o volume ocupado por essa substância quando está no estado líquido. Isso é o que acontece para a maioria das substâncias que a gente tem. Mas existem algumas substâncias específicas que, ao passo que você aumenta a pressão, você diminui a temperatura do ponto de fusão. Que seria o caso aqui, você pegasse aqui esse outro gráfico, né? Para uma pressão P, eu tenho uma temperatura T, e quando eu pego aqui uma pressão P', eu tenho aqui uma temperatura T', agora menor do que a temperatura que eu tinha inicialmente. Quando você tem essa situação no qual você aumenta a pressão, você tem uma diminuição
da temperatura do ponto de fusão, isso significa o quê? Que agora o volume ocupado por essa substância no estado sólido, ela é maior do que o volume ocupado por essa substância no estado líquido. Como, por exemplo, aqui, como a gente tinha no exemplo do diagrama de fases para o dióxido de carbono e o diagrama de fases para a água, observa aqui o seguinte, ó. Na passagem do sólido para o líquido, você tem essa característica. Ou seja, o volume do sólido, do dióxido de carbono, ele é menor do que o volume do líquido. Agora, ao passo que, quando você está passando do sólido para o líquido na água, você tem esse comportamento aparecendo. Isso significa o quê? Que o volume do sólido ele é maior do que o volume do líquido. Isso aqui é muito comum você ver se você pegar uma garrafa d'água, encher ela totalmente, fechar e botar no congelador. Você vai perceber que quando toda a sua água se transforma em gelo, você vê que essa garrafa ela dá uma estufada. Isso por quê? Porque o arranjo molecular que a água fica para formar o gelo está ocupando um espaço maior do que você teria dela no estado líquido. Por conta do arranjo cristalino que ela vai ter, ela ocupa um volume maior. Isso é até uma coisa interessante que acontece, pois se não fosse dessa forma, você não iria conseguir encontrar vida aquática em regiões no qual a água congela. Porque senão você iria ter todo um lago, iria se congelar por completo e iria impossibilitar que você tivesse vida ali. Ao passo que, como a água, quando está congelando, virando gelo, ela aumenta o volume, o aumento de volume acarreta o quê? Uma diminuição da densidade. Se ela tem uma diminuição de densidade, você tem que toda essa água que está congelando vai para a superfície. E isso faz com que o seu lago não congele por completo e permita assim que você tenha vida aquática nessas regiões. Um experimentozinho muito interessante que você pode fazer com a água seria o seguinte. Pegue a sua água, transforme ela em gelo, depois você pega um barbante ou um arame e coloca pesos em cada um dos lados. E coloca esse arame para passar por entre esse gelo. O que é que vai acontecer? Nessa região, por onde você está passando o fio, você vai ter ali um aumento de pressão. Se eu tenho um aumento de pressão, o que é que acontece? Eu vou estar tendo uma diminuição na minha temperatura de fusão. Isso vai fazer o quê? Com que esse meu gelo que estava aqui comece a derreter, pois agora você vai ter que essa substância vai poder coexistir tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, esse fio começa a atravessar esse gelo. Só que o que acontece? À medida que esse arame vai passando pelo gelo, a região de cima não tem mais essa pressão sendo exercida. Ou seja, você começa a ter o quê? Uma diminuição da pressão. Se eu tenho uma diminuição da pressão, eu aumento a temperatura do ponto de fusão. Vou fazer o quê? Com que essa água que tinha derretido inicialmente, à medida que a pressão foi aplicada, ela volte a congelar, pois agora você não tem mais a possibilidade dela existir no estado líquido, somente no estado sólido. Então você vai ter o quê? Que esse fio vai atravessar todo esse gelo e esse gelo não vai se romper. Tentem fazer esse experimento em casa e depois deixem aqui nos comentários o resultado que vocês obtiveram. Agora, se a gente for analisar a mudança do estado gasoso para o estado líquido, o que é que acontece? Como é que vai se comportar as substâncias durante esse processo de condensação? Aqui você tem um exemplo aqui que você tem um êmbolo que tem aqui dentro dessa região um gás qualquer, e você começa a comprimir aqui esse meu êmbolo. Eu estou aumentando a pressão, diminuindo assim o volume. Você vai comprimindo isso aqui, você observa o quê? Que ele vai tendo uma característica em que ele vai crescendo essa pressão de uma determinada forma, até chegar aqui no ponto C, que você vai ter um limite no que a qual, à medida que você começa a comprimir, a partir desse ponto, você não tem mais a pressão sendo alterada. Durante essa região que você vai comprimindo aqui, que você tem esse patamar que vai do ponto C até o ponto E, você começa a ter uma mudança na fase. Ou seja, você até chegar aqui no ponto C, você estava aplicando uma determinada pressão e o seu gás estava diminuindo o seu volume. Chegou nesse ponto C, você continua diminuindo o volume, só que a pressão dela não muda. O que é que vai acontecer? Toda essa minha substância que estava
no estado gasoso, começa a se converter para o estado líquido. Até chegar aqui no ponto E, em que toda a minha substância passou a apenas ficar no seu estado líquido. A partir daí, quando você começa novamente a diminuir o volume, você tem agora uma mudança abrupta dessa pressão. Ou seja, para você diminuir um pouco o volume dessa substância que agora se encontra no estado líquido, você precisa exercer uma pressão muito maior. Nesse patamar que você tem do ponto C até o ponto E, no qual a sua substância começa a condensar, você percebe o quê? Que esse patamar vai estar sempre a mesma pressão. Essa pressão que está aqui representada pela letra F é o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Ou seja, você tem que a sua substância, a partir do momento que você começa a aplicar uma pressão nela, ela vai reduzindo o seu volume até chegar nessa pressão crítica em que você não tem mais essa mudança de pressão. Você vai continuar diminuindo o volume, só que agora ele começa a condensar. A essa pressão que ele chamou aqui de letra F é o que a gente chamou aqui de pressão máxima de vapor. É o máximo de pressão que você consegue manter para que a sua substância ainda se encontre no estado de vapor. Depois disso, ela entra num patamar no qual você vai estar apenas mudando a fase desse seu sistema. E quando você tem toda a sua substância convertida de vapor para líquido, você começa a ter novamente uma variação nesse volume, só que agora, para uma pequena variação de volume, você precisa ter uma variação de pressão muito grande. Nessa primeira região em que você tem que você aplica uma pressão no seu gás e ele diminui o volume, aumentando a pressão, gerando aqui essa curva que está destacada aqui do lado, você vai ter o quê? O que a gente chama de lei de Boyle. O que quer dizer essa lei de Boyle? Essa lei de Boyle diz o seguinte, que para um ponto qualquer, P1, o produto de P1 vezes V1 vai ser igual a quem? Ao produto de P2 vezes V2. Ou seja, a relação que você tem entre a pressão e o volume vai ser sempre uma constante. Essa daqui é a nossa lei de Boyle, que ela só vale nesse limiar aqui que a gente está aqui destacado de A até C. Só que o que acontece? Eu estou fazendo aqui essa análise para uma temperatura constante. Então, essa temperatura constante é uma temperatura T qualquer. Eu vou ter sempre esse comportamento no meu gráfico, onde eu vou obedecer a lei de Boyle até atingir a pressão máxima de vapor. Depois eu tenho toda a minha substância se condensando e a partir daí eu volto a ter novamente uma variação da pressão com relação ao volume. Para qualquer temperatura você vai ter isso? Não. O que é que vai acontecer? Para cada valor de temperatura que você pegar, você começa a ter esse comportamento que você tinha, tendo aqui um patamar, onde esse patamar, à medida que você vai aumentando essa temperatura, você vai ter o quê? A diminuição dele. Ou seja, ela vai levar um intervalo de tempo menor para se condensar a partir do momento que você vai aumentando a sua temperatura. Até chegar aqui a situação em que você tem um ponto crítico, que significa o quê? Que quando você está nessa determinada temperatura crítica, quando você está aumentando a pressão nessa tua substância, ela vai chegar a um ponto em que a sua substância vai se transformar instantaneamente do estado gasoso para o seu estado líquido. A partir desse ponto, o que é que acontece? Se eu aumentar a temperatura para além dessa temperatura do ponto crítico, você não vai ter mais o fenômeno da condensação. A partir daí você vai ter o quê? Que a sua substância sempre vai estar no estado gasoso, obedecendo sempre à lei de Boyle. Cada uma dessas curvas aqui, destacadas para esses valores de temperatura, é o que a gente chama das isotérmicas de Andrews. Aqui no caso, a gente está tendo a representação dessas isotérmicas de Andrews para o dióxido de carbono. Então, quais são as implicações aqui que você vai ter? Para uma temperatura T acima da temperatura crítica, você só vai ter a sua substância no estado gasoso, obedecendo à lei de Boyle, ou seja, o produto da pressão vezes o volume vai ser uma constante. Quando a sua temperatura T é a temperatura do ponto crítico, você tem o quê? Que toda a sua substância vai passar do estado gasoso para o estado líquido de forma instantânea.
Chegou nesse ponto, toda a sua substância se converteu de forma instantânea. Ao passo que, se você tiver uma temperatura T menor do que a temperatura do estado crítico, você vai ter sempre um patamar de conversão do estado gasoso para o estado líquido, onde quanto menor for essa temperatura, maior vai ser esse patamar. Uma coisa que é interessante a gente comentar também é o seguinte: esse vapor saturante ele não vai obedecer à nossa lei de Boyle, ou seja, o produto da pressão vezes o volume não vai ser mais uma constante, o que é óbvio por conta desse nosso patamar. Isso quer dizer o quê? Que a pressão máxima de vapor, que a gente representou aqui pelo F, ela não depende do volume. Ela vai depender apenas de quem? Da nossa temperatura que você está considerando. Como você pode ver aqui nessas isotérmicas de Andrews. E para a gente finalizar aqui essa nossa aula de hoje, vamos falar aqui sobre a questão da umidade do ar e a nossa evaporação. Porque você percebe o seguinte: aqui a gente comentou, a substância para passar do estado sólido para o líquido, você fornece uma determinada energia, vai ter aquela mudança de fase, e quando você está do estado líquido para o estado gasoso, você também está fornecendo energia, fazendo com que a sua substância mude de fase. Só que se você for parar para pensar, para isso sempre ocorrer, eu não poderia ter, por exemplo, uma água empoçada em determinado lugar virasse vapor, pois eu não estaria fornecendo energia para esse meu sistema. Mas a gente sabe o quê? Que as roupas vão secar, você vai ter aquela água da sua roupa molhada evaporando, você tem o processo natural de evaporação que acontece nos rios, lagos, na piscina, numa poça d'água no chão e por aí vai. Como é que isso vai ocorrer então? Vamos ter aqui duas coisas para ser analisadas. Primeiramente aqui, falando da umidade, o que seria essa questão da umidade do ar? A umidade do ar seria nada mais nada menos do que você vê o grau de saturação que você tem de vapor de água naquele seu ambiente a uma determinada temperatura. Geralmente você tem que a sua umidade vai ser representada aqui pela letra H e ela vai ser definida como sendo quem? Você tem que lá no seu ambiente o vapor d'água vai estar exercendo uma pressão F qualquer e a umidade vai ser dada quando eu dividir essa pressão F qualquer pela minha pressão máxima de vapor. Ou seja, essa aqui seria a forma que você tem para poder calcular a umidade do ar. Você vê qual é a pressão que aquele vapor de água está produzindo naquele ambiente e vai fazer a divisão dela pela pressão máxima de vapor. Observe aqui o seguinte, que se essa é a minha pressão máxima, se a pressão que o meu vapor de água naquele ambiente está exercendo for justamente a minha pressão máxima de vapor da água, isso significa o quê? Que você teria que essa razão aqui ia dar 1, logo você ia ter o quê? Você ia ter 100% da umidade naquele ambiente. Em outras palavras, se você tiver num ambiente que está totalmente saturado de vapor de água, você ia ter 100% da sua umidade relativa naquela região que você está medindo. Qualquer valor de pressão que você medir ali, que seja menor do que a pressão máxima de vapor, você vai ter a sua umidade relativa, dada em termos de porcentagem, né? 10%, 20%, 30%, e por aí vai. Aí qual vai ser a implicação disso, então, quando eu for querer relacionar a questão da evaporação? Vai ser o seguinte, para a questão da evaporação, alguns fatores são importantes para você poder determinar. São elas, por exemplo, a natureza do líquido. Onde é que essa natureza do líquido vai fazer diferença? Vai fazer diferença pela questão do que a gente chama de volatilidade. Você pode ver, por exemplo, se você pegar um álcool, se você pegar a gasolina, se você pegar um copo de água, um copo de mel, um copo de óleo, e colocar eles a mesma quantidade, numa mesma região do espaço, que está submetida à mesma temperatura, à mesma pressão ambiente e tudo mais, você vai observar o quê? Que uma substância vai se evaporar mais rápido do que outras, ou seja, algumas substâncias são mais voláteis do que outras. Então, na natureza do líquido, a gente vai introduzir aqui uma grandeza que a gente vai representar com a letra K, que ela vai estar associada à volatilidade. Quanto maior for o K, mais volátil vai ser essa minha substância, mais tendenciosa a evaporar, a evaporação ela vai ter, em relação a uma que tenha um K menor. Por exemplo, o álcool e a água. Como o álcool evapora muito mais fácil do que a água, o K do álcool é maior do que o K
da água. Uma outra condição que você vai ter também vai ser o quê? A questão da pressão externa que você está exercendo sobre a superfície desse meu líquido. Ou seja, se eu tenho mais pressão sendo exercida no meu líquido, o que é que vai acontecer? Você está fazendo com que essas suas partículas fiquem mais próximas. Se as partículas estão ficando mais próximas, você está tentando fazer o quê? Evitando com que ela vá para o estado de vapor. Já que no estado do vapor, você tem o quê? No estado gasoso, você tem que as substâncias estão mais afastadas. Então, aqui no caso, quanto maior for a minha pressão externa, mais difícil vai ser essas minhas substâncias evaporar. Quanto menor for a pressão externa que eu estiver exercendo nesse meu ambiente, mais facilmente essa minha substância vai evaporar. Uma outra coisa também que vai ser levada em consideração é a questão da área da superfície livre. Você tiver um recipiente que tem aqui uma área A1 e você tem um recipientezão aqui que tem uma área A2. Se você considerar a mesma quantidade de líquido sendo colocada nessas duas regiões, como a minha área 2 é maior do que a minha área 1, você tem o quê? Que a evaporação 2 vai ser maior do que a minha evaporação 1. Ou seja, quanto maior for a área da superfície livre, maior vai ser a minha evaporação. Um outro fator também que vai influenciar vai ser a questão da temperatura. Quanto maior for a temperatura, como a temperatura nós já vimos em aulas anteriores, que ela está associada ao grau de agitação das partículas, nós vamos ter o quê? E se eu aumentar a temperatura de um líquido, eu vou ter que as moléculas que compõem esse líquido vão estar mais agitadas, vão estar se movimentando de forma mais rápida, fazendo assim o quê? Com que a possibilidade que eu tenha de que uma partícula desse meu líquido escape desse líquido e vire vapor, vai ser bem maior. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior também vai ser a evaporação que esse meu sistema vai estar passando. Por fim, o que é que acontece? A questão da umidade do ar também vai ser levada em consideração. Se você pegar aqui, por exemplo, a questão da água, você vai ter o quê? Se eu estiver num meio mais saturado, ou seja, se minha pressão na região que eu estiver considerando for muito próxima da pressão máxima de vapor, você vai ter o quê? Que vai ser mais difícil dessa sua substância evaporar. Então você também tem que levar isso em consideração. Ou seja, a diferença entre a pressão máxima de vapor e a pressão que está sendo exercida por essa substância naquela região que você está considerando, quanto mais distante for a pressão daquela minha substância da pressão de vapor, mais facilmente ela vai evaporar. Agora eu passo aqui, quanto mais próximo tiver a pressão daquela minha substância da pressão máxima de vapor, mais dificilmente ela vai evaporar. Condensando tudo isso numa fórmula, você vai poder chegar na seguinte conclusão, que a velocidade com que a qual você tem o processo de evaporação ocorrendo vai depender do quê? Da natureza do meu líquido, da área dessa minha superfície, a diferença entre a pressão que está sendo exercida por essa minha substância e a pressão máxima de vapor, que vai estar associada aqui à umidade relativa do ar, ou seja, quanto maior for essa umidade, mais difícil vai ser dela evaporar, quanto menor for essa umidade, mais facilmente ela vai evaporar. E a pressão externa que está sendo, tudo isso dividido pela pressão externa que está sendo exercida. Quanto maior for a pressão, mais lentamente ela vai evaporar, quanto menor for essa pressão, mais rapidamente ela vai evaporar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão vocês podem mandar aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de recomendar aqui para os seus amigos para que eles também tenham curiosidade sobre esse assunto. Até a próxima!